Oi, amigos! Então, assim, acho que o recado eu havia dado já em relação à retomada dos nossos estudos. Vou fazer uns videozinhos meio caseiros aqui, né? Vou usar um computador, vou usar o meu próprio celular. Não tenho tecnologia adequada para desenvolver aí vídeos bem, assim, os chamados experts no assunto, que são os YouTubers, né? Então, eles têm lá uma parafernália muito grande, eles têm tecnologia bastante. Mas o mais importante aqui, por mais que saia alguns erros aí, é que vocês possam estar interagindo e voltando a aprender de uma forma não mais calorosa como na sala de aula, mas que vocês tenham aí a oportunidade de retomar os estudos. Então vamos lá. Vamos falar do quê? Vamos voltar a falar da localização e características do território brasileiro. Repetitivo, né, professor? De novo esse assunto? De novo. Assim, a nossa cachola não consegue guardar tudo, então a gente precisa às vezes ficar voltando em alguns assuntos. Assim acontece normalmente com o ser humano, então não dá para armazenar tudo e dizer assim, eu sei de tudo. Tem hora que dá uma fugida na memória. Vamos falar do que então, professor? Vamos falar da localização e as características do território. Para isso, eu tenho que começar falando da questão, se eu vou falar do nosso Brasil, eu tenho que pensar de uma das coisas que mais chamou a atenção, né, para o mundo todo em relação ao nosso país, que é a questão do tamanho. Né? Obviamente que a gente é reconhecido aí, né, como uma grande potência, né? E por mais que a gente tenha alguns problemas, a gente é visto pelo mundo lá fora como um país muito importante. Isso tem a ver também com uma das principais características, que é a questão da dimensão, tamanho territorial. Isso na sala de aula eu já apresentei a vocês, né? Qual é o tamanho do Brasil? O nosso país é um dos maiores do mundo. Estamos apenas abaixo de 4 lá. Então a Rússia, com os seus incríveis 17 milhões de quilômetros quadrados. E aí, sequencialmente, Canadá, China, Estados Unidos. Aí, ó, pessoal, desculpa aí, mas tem que segurar a câmera, tem que fazer tudo aqui manual. E o nosso Brasilzinho aqui entre eles. Então, assim, países de grande extensão, eles não vão chamar a atenção apenas pelo tamanho, mas por conta desse tamanho, ele vai ter, possivelmente, dentro do seu território, uma infinidade de características relativas a relevo, vegetação, porque assim, você consegue absorver uma grande diversidade de coisas, porque o tamanho em si, ele vai dinamizar o que vai aparecer dentro de cada lugar. Se você mora num pedacinho, é igual o seu quarto. Se o seu quarto é pequenininho, cabem lá poucas coisas, mas se for um quarto enorme, você consegue colocar muito mais coisas lá dentro e aí vai torná-lo muito mais dinâmico, vai ter muito mais opções, né, para você desenvolver alguma coisa. E vamos pensar dessa forma. O Brasil é grande, então ele vai apresentar muito mais características do que alguns outros lugares. Observe aqui o seguinte, o número aqui, ele é um dado interessante. 8.515.767 quilômetros quadrados. Vamos para o próximo aqui. Aí você tem aqui, vamos se foca, né? Porque tá muito ruim. Países mais extensos do mundo. Então nesse mapa eu procurei aqui, ó, para você. Então aqui eu já consigo perceber onde está o Brasil, né? Então aqui verdinho. Aí vamos focar aqui. Vamos ver bem rápido. E aí. 8.514.000. Nossa, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Então o que está errado aqui? Esse mapa tem um valor. Volto lá. Na tabela tem outro valor. Mas por que pode ocorrer esse tipo de desinformação? Então, por que desinformação? Eu tenho um valor aqui. Aqui eu tenho outro valor. Focando. Aí. Acontece o seguinte, ó, uma curiosidade que talvez eu não tenha mencionado a vocês na sala de aula. Nós temos, né, o nosso órgão, né, que regula e pesquisa e avalia todas as características do Brasil, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
E é assim, os dados, né, muitas vezes em relação a tamanho de lugares, eles mudam de 10 em 10 anos. Ah, mas como é que é possível, né? Você tem um país de um tamanho, daqui a pouco você olha, ele está de outro tamanho. Porque, assim, as tecnologias da informação, de referenciamento, né, que são o que se usa para fazer as medições hoje, né, a imagem de satélite e tudo mais, elas vão, lógico, evoluindo. Então, a cada ano, né, você tem uma nova inserção de tecnologias que possam avaliar e dinamizar as medições. Então, não se preocupe quando você vê uma alteração, né, porque vai depender muito de que mapa você pegou, de que órgão você pegou, de que ano foi a data dessa medição. Então, a gente pode só passar pelo seguinte, né? O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, aí é fato. O que acontece é que em 2012, né, nós tivemos uma avaliação, né, do tamanho do território e foram incorporados alguns arquipélagos, né? Somente na região ali de Abrolhos, né, que é a região lá no parte do Nordeste, litoral do Nordeste, e você teve que, você teve não, né? O território brasileiro ele acabou incorporando algumas áreas que antes não eram consideradas na hora da medição. Então acaba aumentando. Ah, isso acontece também nos Estados Unidos, Canadá? Sim, né? Eles certamente têm lá os seus modos de fazer essas medições, né? Então acaba aqui também podendo mudar esses dados, esses números, e aí a gente pode até pensar que o tamanho que mostra-se neste mapa não seja realmente o tamanho que eles estão apresentando lá nos livros didáticos, lá nos Estados Unidos, no Canadá. Uma coisa importante aqui, ó, que desses países, né, desses maiores países aqui, eu havia dito na sala de aula, que os Estados Unidos, ele tem uma curiosidade, ó, Estados Unidos, aí tem um lugarzinho aqui chamado, vamos lá, ver se foca, Alasca. Então, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, mas ele não tem terras contínuas em relação aos Estados Unidos. O que é essas contínuas que eu estou falando? Ele não é grudadinho, né? Então, você olha para o Brasil aqui, você olha aqui para a Austrália, você olha aqui, até mesmo para a China, né? Não vou nem considerar, para a Rússia, né? Você olha para o Canadá, parece que o território deles ele é único. Ele não tem uma separação, diferente dos Estados Unidos. Porque aqui os Estados Unidos têm uma extensão maior que a do Brasil, por conta desse pedacinho aqui, que é o Alasca, que é um território, né, um estado americano fora dos Estados Unidos. Então, aí tem questões geopolíticas que a gente precisa falar agora. Vamos voltar aqui para a parte principal. Pulando, localização do Brasil. Pô, já sei, não precisa falar mais nada. Olha esse mapa aqui. Olhando nessa parte, eu consigo perceber, né? Então, assim, não tem nome nenhum nesse mapa. Mas aí tem legal aqui, ó, aonde está o Brasil no mundo. Então, quando você olhar para um mapa do mundo e falar assim, ó, localiza o Brasil. Meu, fácil, professor. Ó, tá naquele cantinho ali, ó. Tá. Não vou esquecer mais, tá? Mas só isso não me diz muita coisa. Por quê? Eu preciso estar... Vamos supor que eu fizesse uma alteração nesse mapa, trocasse a posição aí dos continentes. Então eu teria que pensar assim, meu, onde eu vou localizar o Brasil? Então, dá para ver pelo formato, né? Aqui, né? Pela localização. Nossa, muito ruim aqui para focar o negócio. Mas acho que dá. Vamos voltar. O que eu vou levar de informação importante para me localizar o Brasil no mundo? Vamos pensar. Então vamos dar uma acelerada aqui para não ficar muito extensivo isso. Em que parte do planeta localiza-se o território brasileiro? Para essa pergunta, a gente tem várias respostas, né? Isso vai depender do critério que você quer usar. Eu vou poder utilizar, né, uma localização baseada assim, no continente, no hemisfério ou na zona térmica. Nessa aula eu vou apenas falar sobre o continente e hemisfério. Então,
Bem simples, bem prático. Então, um mapinha aqui. Então, aqui eu consigo perceber o Brasil no planeta, né? Vamos lá. Em que continente está localizado o território brasileiro? Pô, eu lembro, primeiramente, o que é um continente. Então, fiz essa revisão também em sala de aula. Nós sabemos que continentes são enormes massas de terra que estão acima do nível do mar. Que eu havia dito a vocês que são as terras emersas. Então, tudo que está acima do nível dos oceanos é chamado de terras continentais, né? Então, aí, lógico que vai ter as separações, né? Que o homem deu nome a essas terras, né? Que são pedaços da superfície terrestre que estão acima do nível da água. O território brasileiro se encontra-se no continente americano, onde ocupa uma grande parte da América do Sul. Vamos para a parte aqui principal. Vamos ver aqui. Isso, agora ficou melhor. Divisão dos continentes. Então aqui, não sei se vai aparecer vermelho, laranja aí, mas acho que dá para entender. Então, essa parte é meio avermelhada, meio laranjada. Eu tenho aqui como continente americano. Aí tem aqui a distribuição dos continentes. África de verde, o azul a Europa, amarelo a Ásia, Oceania e tal. Até aí tudo bem. Dá para entender muito bem essa divisão. O Brasil se encontra-se tem o seu território localizado sobre essa área vermelha. Que vamos aqui, mais ou menos aqui. Vamos focar. Aí. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, que ele está aqui. Nesse pedaço aqui. E esse pedaço faz parte de todo esse continente aqui. Continente americano. E eu posso também dizer que esse continente ele é dividido em 3 partes, né? Essas 3 partes são as 3 Américas. Então vamos um pouquinho mais para frente. Aí vamos quebrar essa divisão aqui para a gente entender e perceber de uma forma bem clara aqui onde está o Brasil. Então vamos pensar aqui. Lembra lá? A parte vermelha, que é a América, continente americano. Aí depois aqui está ele bem especificamente aqui, só o continente americano nessa figura. Depois eu volto para cá e aí eu vou ver onde está o Brasil aqui dentro da América. Então assim, o Brasil ele está dentro da América do Sul. América fácil até de entender, porque se eu pegar, ó, vou tentar mostrar assim, norte. Aí o meio aqui é central, né? O centro. E aqui abaixo o sul. Então, eu posso dizer, aí eu transfiro para cá. Então, esse mapa aqui mostra até os países que estão à nossa volta, que a gente fala sobre isso depois, em próximas aulas. Tenho aqui o Brasil. Olha só o tamanho do Brasil. Se eu considerar aqui, ele ocupa quase que metade da América do Sul. Então, por volta aí dos seus 47% de território da América do Sul é Brasil. Então, olha já a importância em relação aos outros. Tá. Então, peguei mais uma informação importante e vamos para cá. Em que hemisférios ou em qual hemisfério localiza-se o território brasileiro? Lembrando, o hemisfério é a parte, né, do planeta, né, que eu vou entender como uma metade, né, metade de uma esfera. Então, o planeta Terra é como uma esfera. Ele pode ser imaginariamente dividido ao meio, para melhor compreender e estudar a superfície do planeta. Estou com sede aqui, deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Bem caseiro, viu, pessoal? Então, não se preocupa aí não que eu não vou editar nada disso, só vou falar uma vez, hein? Para isso, foram traçadas linhas imaginárias que dividem a Terra ao meio, linha do Equador e meridiano de Greenwich. Atenção! Vocês estavam cansados de me ouvir falar da linha que separa o território do planeta ao meio. Vamos lá? E uma outra linha que separa também o território, mas assim, em duas... em 4 quadrantes diferentes, que nós vamos rever aqui. Lembrete, os hemisférios terrestres são quadrantes, criados pelo entrecruzamento, né? Eita, fugiu até a palavra, hein? Criados pelo entrecruzamento das 2 principais linhas imaginárias, linha do Equador e meridiano de Greenwich. Então, focando aqui,
bem simples. Eu conseguiria saber onde está o Brasil aqui? Eu acho que sim, né? Porque eu sei que ele está aqui ó, na América do Sul, que eu me recordo lá atrás. Então ele está do lado de cá. Observando duas linhas, né? Então aquilo bem básico lá, que você deveria ter aprendido lá no 6º ano e tal. Vou enfiar o dedão na tela mesmo. Essa linha, meridiano, quebra para lá, quebra para cá. Ocidental para o meu lado oeste e oriental para o meu lado leste. Água, por favor. Eita. Eu tenho aqui o seguinte. Essas divisões, né? Elas vão me dar um perfil básico da onde eu encontro o Brasil. Porque ela me dá uma referência. Já sei o continente, mas eu tenho que entender o seguinte. Observem que existem essas duas linhas que eu havia citado. E elas vão quebrar entre norte, sul, leste e oeste. Tá. Vamos para a parte prática. Nessa figura, aliás, nesse mapa aqui, eu coloquei até uma figurinha no centro aqui, ó, para você lembrar dos pontos cardeais. Então eu sei que o Brasil, agora eu meto o dedão na tela aqui, ó, tá aqui. Então ele tá do lado oeste, então quer dizer que ele tá no hemisfério oeste, ou seja, predominantemente ele tá no oeste, por isso que ele é chamado de ocidental. E tem a linha do Equador, que é essa linha vermelha aqui. Então, um pedacinho para cima, norte, e o restante, sul. O nosso território, já foi falado muitas vezes isso, ele está dentro dos 3 hemisférios. Ele está no leste? Não. Porque, sim, o território do Brasil está aqui, e a linha do meridiano não passa sobre o território brasileiro. Então, assim, eu tenho que entender que ele está, obviamente, nesta parte do globo, aonde passam-se aqui, através da linha do Equador, hemisfério norte acima, hemisfério sul e hemisfério ocidental. Então, até aí, tudo bem. Retomando aqui, vamos aqui voltar no seguinte. Em que hemisférios localiza-se o território brasileiro? Então, o Brasil possui suas terras totalmente a oeste de Greenwich. Então, vamos voltar. Isso aqui é verdade? Sim, oeste, ó, para lá. E por isso, dizemos que nosso país é ocidental. As terras brasileiras estão cortadas pela linha do Equador, por isso possui todas no hemisfério sul e norte, ou seja, vice-versa, aí tanto faz nesse caso, né? Então as terras elas estão no sul e no norte. Como que eu visualizo isso? Então vamos aqui para a gente encerrar, senão fica muito longa a aula. O que eu tenho aqui? Hemisfério norte. Então, aqui, acima da linha do Equador, que é a linha verde que está marcada nesse mapa. Vamos localizar o Brasil? Aqui. É um fato bem curioso aqui. Vamos focar, ver se foca. Não, mas... muito ruim aqui, pessoal. Mas vamos lá. Então, tá vendo a linha verde? Tem um pedacinho do Brasil que está acima dela. Que é a parte norte do nosso território, né? Que, ou seja, não é que é a parte norte. A parte que está no hemisfério norte, né? Então, basicamente apenas 7% do nosso território, que é um traço assim, de terras muito específico, né? Mas a maior parte ainda está no hemisfério sul, assim como totalmente dentro do hemisfério ocidental, oeste. Vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham aí voltado a rever esse assunto, né? Eu sei que muitos já dominam, então eu vou dar prosseguimento num próximo vídeo aí. Não vou editar vídeo, se tiver algumas coisas erradas a gente faz o comentário aí depois. Mas assim, eu espero que vocês possam voltar aos poucos aí e terem o maior número de informações possíveis. As atividades que eu vou pedir em relação a isso vão ser posteriores, tá? Então eu peço a vocês aí que tenham um pouquinho de paciência, que a gente vai aprendendo aqui até com os erros mesmo para voltar a nos deliciarmos aí com as aulas de geografia, porque como diz a minha amiga matemática Adriana, a matemática é linda, mas a geografia é espetacular.
Ah, detalhe, esqueci desse recadinho aí, ó. Então, deixei essa frase aqui, ó. Conhecendo a geografia, você descobrirá o seu incrível mundo. Então aí, nesses dias que a gente está se sentindo cada vez mais acuado, né, mais preso, a gente tem que começar a pensar um pouco de como é o mundo lá fora, né? Então a geografia vai trazer isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, hein?